Nós estamos dando início a mais uma jornada de retórica e hoje muito honrados por receber o professor doutor Wilson Ligiera, que é um baluarte de uma profissão que privilegia o aspecto ético. E ético não é a prática da advocacia, é a prática da capacidade de proteger a dignidade da vida coletiva. É muito bonito. A sua palestra nos interessa muito, professor Ligiera. Nós somos estudiosos de retórica, sempre ávidos por aprender, e tenho certeza absoluta de que o seu aceite, que muito nos honra, vai trazer para a gente também muitas ideias, e a gente tem curiosidade intelectual, esse é um grupo que tem curiosidade intelectual, então a gente anota tudo desesperadamente para depois discutirmos nas nossas reuniões, e como a gente tem recebido gente muito importante, hoje de manhã na aula estava dizendo assim, que o nosso currículo nos apresenta, mas não nos representa. Aí já na aula de hoje, a questão do ethos surgiu de forma muito clamorosa quando os meus alunos que conversaram com o senhor ontem disseram assim, olha, professor, nós temos certeza que vamos ter uma excelente palestra. Ontem tivemos uma conversa agradabilíssima com o professor. Isso suplanta currículo, não é? Porque, assim, o seu ethos se impõe de forma contundente nas nossas cabeças e a gente já vem ávidos para aprender e para ouvi-lo. Eu tenho certeza que teremos momentos muito agradáveis e tenho a certeza também de que o Grupo Era está muito honrado e muito feliz por poder contar com o senhor aqui hoje. Tá bom? Muito obrigado mesmo. Essa é uma abertura que normalmente a gente faz de maneira mais formal, mas eu queria hoje deixar assim, dizer que a gente está relaxados para ouvi-lo. E talvez isso seja bem interessante. Eu vou passar a palavra à Catrine, que vai apresentá-lo. Evidentemente, o senhor dispensa apresentações, mas a gente formalmente faz isso, então, por favor, aceite. E depois a Catrine ela está ansiosa, hoje tem um monte de recado com um monte de gente. Então, vamos deixar a Catrine falar, depois a gente passa a palavra para o senhor. Muito obrigado, viu, professor? Bom, bom dia a todos. A nossa jornada de retórica jurídica, em homenagem ao Dia do Advogado, é promovida pelo Grupo ERA, Grupo de Pesquisa de Estudos Retóricos Argumentativos, com a coordenação do professor Dr. Luiz Antônio Ferreira. E, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos os presentes, aos membros do Grupo ERA, aos alunos de pós-graduação do curso de Direito, ao presidente da Comissão de Oratória de Osasco, Dr. Elton, aos membros da Comissão de Oratória também, OAB Osasco, e dizer que a palestra de hoje será transmitida e gravada pela plataforma Teams, com possibilidade de interação via chat, que ao final da exposição, esses comentários serão lidos ou abertos diretamente ao palestrante. Hoje, nosso convidado, temos a satisfação de receber o professor Ligiera, e a sua comunicação tem por título O Poder da Oratória Forense para o Sucesso Profissional do Advogado. O professor vai realizar a sua apresentação em aproximadamente 50 minutos e depois vai responder as perguntas enviadas via chat com a supervisão de Márcia Pituba. Lembrando que para os inscritos nesta jornada, forneceremos o certificado que será disponibilizado em nosso site. Agora, farei uma breve apresentação do currículo do nosso palestrante. O professor Ligiera é doutor e mestre em Direito Civil pela USP, especialista em Bioética pela USP, professor universitário em Direito Civil e Oratória Forense, criador da Comissão de Oratória Forense da UAB São Paulo, autor de livros jurídicos e de oratória forense. Professor Ligiera, em nome do Grupo ERA, eu quero agradecer a sua disponibilidade de estar aqui hoje, de ter aceitado o nosso convite, muito obrigada, e seja bem-vindo, a palavra é sua. É possível deixar um orador sem palavras? Vocês conseguiram, viu? Quando a gente recebe essa maneira tão carinhosa, tão amiga, né, de pessoas que estão aqui nos acolhendo, é como se a gente não tivesse palavras suficientes para agradecer, expressar o nosso carinho, os sentimentos que estão dentro de nós. Querido professor Luiz Antônio Ferreira, que prazer é
eu que tenho aqui em participar deste evento, especialmente num dia tão glorioso como esse, que nós comemoramos o 11 de agosto, que momento mais sublime para a minha vida, para a minha carreira. E eu agradeço demais, do fundo do coração, professor Luiz Antônio, por esse convite. Eu me sinto verdadeiramente honrado por estar aqui. Agradeço as suas gentis palavras. Eu diria que eu sou um teimoso como orador e um aprendiz dentro da retórica. E me sinto até, certo ponto, constrangido diante de tantas autoridades, tantos estudiosos acerca do tema, porque, verdadeiramente, a forma como a oratória surgiu na minha vida e, consequentemente, a retórica, ela, sem dúvida nenhuma, não foi planejada. Ela aconteceu. Ela aconteceu e ela, eu posso dizer, transformou a minha vida. Eu sou um apaixonado pela oratória. Verdadeiramente, eu digo que tudo que eu tenho, que eu conquistei na minha vida em termos profissionais e termos pessoais também, por que não? Eu devo, inicialmente, a Deus, em segundo lugar, a oratória. E talvez eu agradeça os dois ao mesmo tempo, porque o meu primeiro contato, inclusive, com a oratória foi numa igreja, numa busca por Deus, querendo estudar, querendo falar melhor, falar sobre a Bíblia, inclusive em discursos bíblicos, pregações religiosas. Eu comecei há mais de 30 anos exatamente dessa maneira. E num encontro com Deus e num encontro com a oratória, com o poder magnífico e sublime da comunicação. E eu posso dizer que esse encontro transformou a minha vida e a oratória foi o que eu utilizei a vida inteira. Eu utilizei quando decidi ser advogado, eu utilizei quando decidi ser professor, foi indispensável nas defesas de mestrado, doutorado, é o que me mantém como professor até hoje, é o que me levou a criar uma comissão na OAB que possibilitasse ajudar tantos e tantos advogados, expandir esse trabalho em todo o Estado. Então, eu devo muito oratória, agradeço a Deus por estar presente sempre na minha vida e ter me mostrado um caminho por meio do qual eu pudesse ajudar tantas pessoas. Professor Luiz Antônio Ferreira, aceite aqui toda a minha admiração, minha gratidão e meus agradecimentos. Muito obrigado. É uma honra estar fazendo parte aqui desse grupo tão seleto. Eu quero agradecer a todos os organizadores do evento, Catrine, que gentilmente me direcionou o convite, que de forma tão competente organizou todas as nossos contatos, tudo que era necessário para que esta palestra se realizasse. O Weber Santos, que cuida aqui do Tinhos, também tivemos realmente uma conversa ontem muito agradável, e certamente, como é uma conversa, assim como foi me agradecido, eu agradeço ao Weber, a Catrine, que possibilitaram essa conversa tão agradável assim. Nós temos aqui Márcia, intermediadora das perguntas, é isso? Márcia Pituba. Antônio Marcos, que parece que vai cuidar do YouTube. Ana Lúcia, que controla as inscrições, os certificados. Elioenai, pela confecção do folder. Quero agradecer a todos os demais, todos que estão assistindo, alunos, ex-alunos, presidentes de comissões. Tem aqui a presença do querido Elton John, uma pessoa por quem eu tenho muito carinho e que já tivemos um bom convívio na Ordem dos Advogados do Brasil, lá na seccional, onde nos conhecemos e que juntos desenvolvemos muita coisa na comissão de oratória forense e na oficina de oratória da OAB, e a todos os demais que estão assistindo. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês, é um prazer falar. Acima de tudo, eu agradeço por vocês disporem de algo que vocês têm de mais valioso hoje, que é o tempo. E vocês estão dispondo de um pouco do seu tempo para me ouvir. E essa responsabilidade é gigantesca. Verdadeiramente, a gente tem que prezar e agradecer por isso. O que nós vamos tratar aqui especificamente? Bom, eu vou, nesta breve palestra, abordar o tema o poder da oratória forense para o sucesso profissional. Eu peço licença a todos os amigos, amigas, para fazer uma palestra tão didática quanto possível, tão descontraída quanto me permitirem, mas, obviamente, sem abandono da técnica, sem deixar de abordarmos temas relevantes dentro da oratória, mas, ao mesmo tempo, mesclando teoria e prática. Um discurso que eu possa demonstrar, exemplificar e talvez ensinar um pouquinho, se me for possível, sobre a utilização da linguagem verbal
e não verbal. E como é que a retórica afeta tudo isso, nos ajuda, serve como instrumento da oratória para o bom discurso, para o bom desempenho profissional. Quando eu falo aqui o poder da oratória, eu acho que antes alguns esclarecimentos se fazem necessários. Normalmente a gente associa a palavra poder a algo que poderia ser mal interpretado. A palavra poder pode ter uma conotação pejorativa. Até a retórica, nós sabemos muito bem disso, durante muito tempo, ela foi utilizada de uma maneira em que acabou sendo, até hoje, né, considerada por alguns como algo pejorativo, com uma conotação pejorativa. A retórica é enganação, é a forma de usar a palavra com engodo para levar alguém a acreditar em algo que não é verdade. Dizer que uma pessoa tem uma boa retórica não necessariamente passou a ser um elogio. Pode parecer que em alguns momentos ela tem uma boa retórica, porque na verdade ela não tem a razão, e então ela não tem provas, ela vai trabalhar com argumentos, ela vai trabalhar com argumentos retóricos a fim de tentar enganar, manipular. Então, obviamente que não é nada disso, e como o professor ressaltou inicialmente, quando nós falamos de ethos, né, nós estamos falando exatamente da ética também, do caráter, nós estamos falando desse lado em que nós temos que respeitar para sermos bons oradores. Eu digo, então, portanto, que poder, neste contexto que estamos abordando, não é um meio de subjugar, não. O poder não pode ser relacionado aqui como algo opressivo, muito pelo contrário, né? E até quando a gente fala dessa visão distorcida que se tem sobre a oratória, sobre os bons oradores, sobre a retórica, nós nos lembramos dos sofistas. Os sofistas excluíam o saber e levavam em conta apenas o saber fazer, né, a serviço do poder. Parecia que o que era importante não era a sabedoria, não era a verdade, era a forma de se convencer, era o saber fazer para a obtenção do poder, ou se conseguir algo. Não é, obviamente, dessa maneira que a gente trata da retórica. A gente vai tratar da retórica aqui como força moral, né, dentro de uma virtude. E quando eu falo poder, portanto, como força moral. Mas eu uso a palavra poder também como um acrônimo de qualidades louváveis, de virtudes. Aqueles que já me acompanham, que já assistiram minhas palestras, sabem que eu gosto de utilizar a palavra poder como um acrônimo para que nós possamos memorizar, facilitar, né, um roteiro mnemônico mesmo para os nossos ouvintes, para os alunos, para que eles entendam como é que a oratória pode nos ajudar. Eu, antes de prosseguir, queria citar ainda Isócrates, quando ele de alguma forma demonstra que a retórica só seria aceitável quando estivesse a serviço de uma causa honesta e nobre. E Aristóteles, que não apresenta a retórica como poder de dominar, não, mas como um poder de se defender. E quando nós falamos da imprescindibilidade do advogado e do seu papel essencial na administração da justiça, a quem nós vamos recorrer quando somos acusados injustamente? Então, quem mais representa o símbolo da justiça, senão aquele que defende seus semelhantes, que defende seus pares, aquele que é a voz daqueles que não têm voz? É o advogado que fala em defesa de outras pessoas que não conseguem falar, que não conseguem se expressar por si mesmas. Acho que a oratória e a retórica dentro da oratória ela é essencialmente isso, né? O poder, sim, mas o poder de se defender. Eu falo aqui poder, em grande parte, mas não exclusivamente, né, que provém da retórica, e a gente indagaria, né? Afinal de contas, como que nós vamos entender, neste contexto, nesta palestra, a retórica? Eu diria que a retórica, neste contexto que eu estou abordando, é a arte de defender-se. A arte de defender-se em situações nas quais a demonstração não é possível. E esse poder que nos é dado pela retórica e serve como instrumento oratório. E se me permitirem, eu gostaria de compartilhar com os amigos, para que a gente tenha uma conversa descontraída, mais um bate-papo, como é que eu me tornei advogado. Eu me lembro que em determinada ocasião eu era criança ainda, e eu queria ser médico. E meu avô possuía um carro, vendeu esse carro aparentemente se envolveu num acidente, a pessoa que dirigia esse carro atropelou alguém, a vítima morreu no local. Bom, nós não sabemos de nada disso.
Eu sei que meu avô, uma pessoa muito simples, inculta, sem estudos, mas uma pessoa extremamente ética, ele nunca havia pisado numa delegacia de polícia. Quando um sujeito compareceu em casa e o convidou para que ele o acompanhasse até o Detran, lá no Parque do Ibirapuera na época. E lá dentro havia uma delegacia de polícia. Bom, meu avô perguntou por quê. Não, é porque o senhor tinha esse carro? Ele falou, tinha esse carro, eu já vendi. Ah, mas é que eu precisaria que o senhor fosse até o Detran conosco reconhecer esse automóvel. E ele foi. E quando lá chegou, ele foi recepcionado por um delegado que, abusando da sua autoridade, começou a maltratá-lo, a proferir uma série de ofensas, a ofendê-lo, a xingá-lo, querendo que ele confessasse, que assinasse uma confissão de homicídio doloso pelo atropelamento de uma pessoa. Num local que meu avô nunca esteve, em relação a uma vítima que ele não sabia quem era, que ele nunca conheceu, que não teve nenhum envolvimento com aquele acidente. Mas o que aconteceu? Alguém anotou a placa do carro dele. E como alguém anotou a placa do carro dele, isso parece uma prova irrefutável de que foi ele que tinha se envolvido e teria sido responsável por aquele atropelamento. Bom, e ele negava o tempo todo. Talvez a grande sorte dele, ou se não sorte, né? Na verdade, a graça de Deus é ter me levado junto. Embora criança, eu acompanhei naquela ocasião. E eu, como criança, desesperado, vendo meu avô sendo ofendido e ameaçado por uma autoridade policial que abusava do seu poder, querendo que ele assinasse uma confissão de homicídio chamando meu avô de assassino. Nós, infelizmente, ficamos o dia inteiro sem encontrar um advogado. Tinha menos advogados na época, menos advogados na família. Um deles estava viajando, a outra não tinha celular, não tinha contato. E quando nós conseguimos um advogado, na verdade uma advogada, que comparecesse ali naquela delegacia, já era mais ou menos umas 11 horas da noite. Quando finalmente ela pôde liberar o meu avô, e ele foi para casa e eu também fui para casa. Ficamos o dia inteiro sem nos alimentar, sem comer e enfrentando uma pressão psicológica muito grande quando a autoridade policial queria obrigá-lo a assinar uma confissão de homicídio. Bom, o fato foi esclarecido depois. É uma advogada muito competente, faço questão de relembrar o nome dela, doutora Juraci, que na verdade me inspirou. Verdadeiramente eu me sinto inspirado pela atuação combativa que ela teve naquele caso. E meu avô, uma pessoa muito gentil, aliás, esse era o nome dele, já falecido, o senhor gentil, muito ético, muito bondoso e, ao mesmo tempo, sem ter condições de defender a si mesmo, porque não tinha habilidade comunicacional para isso, ele foi defendido, o senhor gentil, meu avô querido, por esta advogada, doutora Juraci, que acabou me inspirando. E o que ela descobriu ao analisar o processo? Que, de fato, o número da placa anotado era dele. As letras eram daquele veículo dele. Acontece que a cor do carro era outra. A cor do carro não batia. E ela conseguiu encontrar uma contradição. Notem, aparentemente, nós estamos falando de algo que não poderia ser comprovado. Porque quando ele chegou naquela delegacia, o delegado lhe perguntou: o senhor tinha esse carro? Ele falou sim. Era essa a placa? Ele falou sim. O senhor bateu o seu carro alguma vez? Ele falou não. Ah, o seu carro nunca passou por um serviço de funilaria? E ele, na sua simplicidade, disse não, eu nunca bati o carro. O senhor nunca sofreu um acidente com esse veículo? Ele afirmou que não. E aí aquele delegado disse, então o senhor é um velho, mentiroso, vagabundo, porque isso que o senhor está dizendo é mentira. Porque esse automóvel passou pela perícia e foi constatado que ele atropelou uma pessoa, que ele passou por um serviço de funilaria. E, a partir disso, provar que aquele crime não tinha ocorrido, que de fato não foi meu avô que tinha atropelado, era algo muito difícil. A gente não tinha prova. A gente tinha o quê? Anotações de uma testemunha de uma placa. E tudo apontava para o carro dele. Diante da negativa dele, de que o carro tinha sido batido, e diante da constatação da perícia que o carro já tinha passado por um serviço de funilaria, ele não tinha o que dizer na sua simplicidade. Mas essa advogada pôde esclarecer tudo. Ela pôde ser a voz daquele que não tinha voz. E com a sua boa oratória, com a sua boa persuasão, ela pôde argumentar com aquela autoridade policial e mostrar o seguinte: doutor, o que é mais fácil que uma testemunha se engane? Acerca de um número da placa de um carro ou acerca da cor do veículo? E ele falou, doutora, mais fácil é se enganar a respeito da cor. Pois é, a cor não é a mesma. A cor não bate, era uma cor completamente diferente. Ah, mas então por que ele mentiu? Mas quem falou que ele mentiu?
O filho dele, uma vez, pediu o carro emprestado e, ao guardar o carro na garagem, ao recolher o carro, deu uma pequena batida do carro no portão. Estragou, não quis nem falar com ele, mandou consertar o veículo. E, ao mandar consertar, devolveu o veículo arrumado. Meu avô nem sabia que aquilo tinha acontecido. Agora, como é que se prova alguma coisa quando eu não tenho evidências sólidas, científicas, quando as evidências concretas, materiais, mostram o contrário? Como é que uma pessoa simples, humilde, mas honesta e ética pode comprovar que, de fato, não foi ela que atropelou alguém, que não é um assassino, que não foi responsável pela morte de alguém? E é nessa hora que entra o poder da comunicação. É nessa hora que entra o poder da retórica. É nessa hora que entra o poder da oratória e da retórica juntas, uma como instrumento da outra, para desfazer mal-entendidos, para afastar acusações injustas, para fazer com que aquelas pessoas que são verdadeiramente inocentes não sejam responsabilizadas por algo que elas não cometeram. Eu diria que isso foi o que me influenciou, porque até então eu queria ser médico, mas quando isso aconteceu na minha família, eu disse: mãe, eu não quero mais ser médico. Quando eu cheguei em casa e tudo foi resolvido, eu falei: mãe, eu quero ser advogado, porque eu não quero mais permitir que as pessoas sofram dessa maneira. Porque isso não pode acontecer. Uma pessoa inocente ser acusada do que ela não fez. Porque nós temos que ter condições de mudar isso. Tem alguma coisa muito errada nisso tudo. E foi isso que me motivou. Foi isso que fez com que eu me tornasse advogado. Foi isso que me fez com que eu me tornasse professor. Em busca da justiça. E justiça não é só absolver o inocente. Seria justiça se o inocente nem condenado fosse. Mas se é condenado, se é acusado falsamente, pelo menos que ele possa ter o direito amplo de defesa, como a Constituição, aliás, lhe assegura, e que tenha um advogado do seu lado para poder falar por ele quando ele mesmo não tiver a voz ou conhecimento técnico necessário para se defender, quando ele não tiver argumentos de modo que ele possa afastar a acusação injusta que lhe é imposta. E é isso que eu falo de poder, meus amigos. O poder da retórica é esse. É o poder não enganoso, é o poder de conseguir se defender em relação àquilo que não seria possível que fosse demonstrado de outra maneira. Mas quando eu falo de poder, conforme eu já adiantei, eu utilizo a palavra poder também como um acrônimo. Eu vou tentar compartilhar a tela aqui com os amigos, para que, por meio desse compartilhamento, eu possa demonstrar o que eu quero dizer. Letras iniciais de uma palavra e cada uma das letras da palavra poder que possa representar aqui algo que, num roteiro mnemônico, nos ajude a relembrar o que está envolvido neste poder da oratória. E a primeira letra da palavra poder, o P, eu utilizaria para que nós nos lembrássemos que a oratória ela faz com que tenhamos uma personalidade positiva. Porque quando nós falamos em público, quando nós nos expomos, nós temos que ser aquilo que nós somos no íntimo. Nós temos que ser verdadeiros. E aí está a questão do ethos, né? Nós temos que ser verdadeiros. É aquilo que nós somos. É a forma como verdadeiramente nós nos comportamos. É a nossa conduta, é a nossa história de vida. É a nossa personalidade, não em relação ao que outras pessoas representam. Por mais que a gente adote outras pessoas como modelos e como exemplos, o orador é ele mesmo, ele tem que revelar, acima de tudo, aquilo que ele tem dentro de si, é a sua personalidade, é isso que lhe dá poder. E essa personalidade, obviamente, ela tem que ser positiva. Não no sentido de um discurso motivacional em que a gente diz, vamos ser positivos, o orador necessariamente sempre tem que ser positivo. Não, mas no sentido de encontrar aquilo que é benéfico e aquilo que pode ser utilizado positivamente. Porque em todo acontecimento, na nossa vida em geral, nós nos confrontamos com diversos aspectos negativos e positivos. E talvez o grande poder da oratória está em nos centralizarmos naqueles aspectos que podem ser utilizados positivamente na demonstração do que pode ser verdade, sim, ainda que outras pessoas não acreditem nisso. Personalidade positiva, portanto, é uma das primeiras grandes características que a oratória desenvolve na pessoa do orador. A segunda letra da palavra poder é a letra O, e eu utilizaria a letra O para nos lembrarmos aqui de que a oratória nos dá também uma orientação, nos dá objetividade, ou talvez uma orientação objetiva. Orientação no sentido de apontar o caminho, orientação no sentido de nos dar um norte,
O orador ele sempre tem que apontar um caminho para o seu ouvinte. As pessoas estão ansiosas de quererem uma resposta às suas dúvidas, às suas perguntas. O orador tem que buscar, tanto quanto possível, indicar este caminho, não por meio simplesmente de vocábulos incompreensíveis, ou talvez de forma alguma isso, mas de forma objetiva, de modo objetivo, de modo claro, indicar ao seu ouvinte verdadeiramente qual é o caminho, qual a orientação. E certamente a oratória, ela trabalha com isso o tempo todo. Se nós queremos ser bem compreendidos, não adianta nada nós que temos a pretensão de falar difícil. Não é falar difícil, não é dessa forma, não é mais desta maneira que a oratória vai encantar. Não, talvez seja pela sua simplicidade, mas pela sua veracidade, por acreditar um pouco mais as pessoas e por indicar às pessoas no mundo tão ansioso e tão conturbado um caminho a ser seguido. Apenas isso. Mas o poder, né, o poder que a oratória nos dá, e a terceira letra da palavra poder, eu diria que está relacionada à dimensão do domínio da comunicação ou das próprias emoções. Domínio aqui não no sentido também de subjugar alguém, não. Domínio talvez muito mais no sentido de domínio de si próprio, de autodomínio. E, ao mesmo tempo, a consciência da dimensão deste domínio e deste nosso poder, para que nós utilizemos a palavra, né, o dom da palavra e a técnica da oratória de uma forma muito correta, de uma forma muito respeitosa, de uma forma benéfica, não em vantagem própria, mas em vantagem do grupo, em vantagem de todos. Porque quando nós buscamos algo verdadeiramente justo, nós não queremos enganar ninguém. Nós queremos simplesmente a justiça. Nós queremos que seja feito e que se consiga aquilo que é correto, a consecução daquilo que é justo, nada mais. E ter a dimensão desse domínio do campo de atuação, mas também do domínio como autocontrole, inclusive do autocontrole emocional, isso é fundamental para que a gente tenha uma comunicação que seja respeitada, que seja prezada, que seja valorizada. Como próxima letra, eu indico a letra E. É de envolvimento, de empatia, ou por que não dizer de um envolvimento empático. Nós temos que nos envolver com os nossos ouvintes. Nós temos que demonstrar empatia. Isso está muito relacionado com o patos da retórica aristotélica. A empatia, no sentido, talvez, de compreender as emoções do outro. Se não for no sentido de sentir verdadeiramente, mas pelo menos de compreender. Compreender o que o outro sente, o que deseja, quais são os propósitos, os anseios dos nossos ouvintes para que a gente se adapte a ele. E esse envolvimento empático ele é conseguido muito por meio da oratória, porque o orador tem que conseguir, acima de tudo, alcançar o coração do seu ouvinte, não só o seu raciocínio, mas também os seus sentimentos, também as suas emoções. E é assim que o ouvinte se envolve e se permite convencer ou se permite persuadir, talvez muito mais do que convencer, mas persuadir. E, por fim, a letra R. A letra R que pode representar resiliência, que pode representar resistência, ou talvez uma resistência resiliente. E o que eu quero dizer com isso? Resiliência, capacidade de um material de retornar ao seu estado anterior após sofrer uma tensão. Nós somos pressionados, somos tensionados por todos os lados. E será que nós conseguimos nos restabelecer? Nós conseguimos o equilíbrio de volta? Ou mais ainda do que retornar ao status quo, será que nós conseguimos nos tornar mais resistentes, mais fortes? Quando nós estamos falando, e tantas pessoas têm medo de falar em público, por quê? Pelo medo de ser julgado. Como já disse, vivemos uma época muito tormentosa, muito hostil, muito contraditória, em que parece que nós podemos tudo e não podemos nada, em que uma pessoa sofre um cancelamento numa rede social, em que ela é ridicularizada ou pode ser objeto verdadeiramente de uma situação constrangedora e que ela pode até se matar, pode acabar com a própria vida, dependendo do que acontece. As fake news, as distorções daquilo que é divulgado nas redes sociais. A internet é uma arma poderosíssima, inclusive poderosíssima para a comunicação, mas que pode curar. A palavra cura, né? Já se falava dentro da psicanálise, a palavra cura, mas a palavra mata também. A palavra destrói, dependendo daquilo que é falado e dependendo da forma como nós somos interpretados. E como desenvolver resiliência, e como se tornar mais forte, resistente, às vezes aos ataques, e tudo que nós falamos. Nós divulgamos um vídeo no YouTube, e este vídeo você pode estar assistindo posteriormente no YouTube. Talvez 90% vão gostar, vão dar um like,
E os 10% que vão dar o dislike e que talvez nem assistiram, mas têm coragem de julgar, têm coragem de criticar. E aí nós escutamos tanto aquela famosa frase, não, mas é uma crítica construtiva. Será que a crítica verdadeiramente constrói ou a crítica destrói? A crítica nos derruba, a crítica acaba conosco. O que é exatamente que se fala como crítica construtiva? É por isso que o orador tem que desenvolver essa resiliência. É por isso que o orador tem que ter a resistência suficiente para enfrentar tudo isso, para receber essas críticas e para não se deixar abater. É esse tipo de consideração, de reflexão, utilizando esse roteiro mnemônico, que eu agradeço a vocês inicialmente por me ouvirem, a todos os colegas, todos os amigos que estão aqui. Utilizei até agora, percebam, uma linguagem verbal, não é isso? Uma linguagem basicamente verbal, com a projeção de um recurso, de um auxílio visual, para que favorecesse a memorização disso. Mas eu entendo que o orador deva utilizar bastante, não apenas a linguagem verbal, mas também a linguagem não verbal. E eu vou pedir licença aqui para ilustrar essa questão da linguagem não verbal. Como é que eu poderia, utilizando essa mesma palavra poder, esses mesmos conceitos que eu trouxe aqui, demonstrar isso através de uma linguagem não verbal, uma linguagem gestual, uma comunicação por meio dos gestos. Quem já me conhece, já assistiu algumas palestras, inclusive na OAB, na oficina de oratória da OAB, em outras circunstâncias, sabe que eu gosto muito de utilizar gestos e as expressões faciais mesmo para dizer alguma coisa. Talvez um olhar se comunique muito mais, revele muito mais do que 1000 palavras. E um gesto também pode significar algo muito grandioso. Então, por exemplo, eu utilizei ali, dentro da palavra poder, eu disse que a primeira grande qualidade que nós desenvolvemos com a oratória é uma personalidade positiva. E o que pode representar tanto positividade, senão o próprio sinal de positivo? O polegar representa muito bem o que é positivo. E representa muito bem o que nós somos, porque a nossa impressão digital aqui, ela é única, ela é só nossa e de mais ninguém. É a nossa personalidade. Então, quando eu mostro a minha digital elevando o meu polegar, este é o símbolo da minha positividade para eu indicar a primeira grande qualidade que faz parte desse conjunto poderoso que a oratória me dá. Então, este primeiro dedo, o polegar, me ajuda a lembrar do poder, da positividade. O segundo dedo, o dedo indicador, vai me lembrar muito bem a orientação, porque é o que nós utilizamos para orientar alguém. É para cá, não, é para lá. Mas o que nós utilizamos, infelizmente, tanto para julgar, para apontar o dedo e dizer você é isso, você é aquilo. E será que é esse tipo de comunicação que nós queremos ter? Ou a comunicação que nós queremos ter? Não, é uma comunicação bondosa. Que nós apontamos, não as falhas, que nós apontamos o caminho. Talvez até nós apontemos o que tem que ser mudado. Mas nós apontamos, sobretudo, os caminhos. Nós apontamos que existe uma saída. E esse é o papel do advogado, quando recebe seu cliente, é apontar uma saída, não é julgar o cliente, não é ficar contra ele, mas apontar, por pior que seja a situação, que existe uma saída. O terceiro aspecto, eu falei de poder, né? 5 letras, P de poder ou de personalidade positiva, O de orientação, e a terceira letra de domínio. E para que normalmente as pessoas utilizam esse dedo no dia a dia? Não utilizam para ofender, não utilizam de forma ofensiva, não utilizam para provocar brigas? Pessoas sem controle, sem autodomínio, e que dedo poderia representar melhor essa capacidade que nós podemos desenvolver por meio da boa comunicação, de nos controlarmos, de termos autodomínio, de não utilizarmos gestos ofensivos, de fazermos que todos os nossos gestos e que toda a nossa comunicação sejam uma bênção e não uma maldição. Então, talvez nada melhor do que esse terceiro dedo para relembrar a palavra de, e a palavra de ter domínio, e ter domínio sobretudo de si mesmo. Quando controlamos as nossas palavras e quando controlamos a nossa comunicação gestual, os nossos gestos, nós estamos adquirindo esse domínio que a oratória nos ajuda tanto a conquistar. E o próximo dedo? P-O-D-E, letra E. O dedo anelar pode representar muito bem o quê? O enlace, o casamento, né? O enlace. O enlace, eu utilizei a letra E para me referir aqui ao envolvimento, e ao envolvimento empático, a empatia. Empatos, entrar dentro da
fragilidade, entrar dentro da falibilidade do outro, das suas emoções, dentro daquilo que existe de mais importante, de mais caro, de mais cuidadoso, de mais preocupante no outro, que é exatamente isso. São as suas emoções, são as suas fragilidades, é o seu envolvimento, são os seus sentimentos. E quando nós estabelecemos essa comunicação com as pessoas, certamente nós desenvolvemos este envolvimento empático, e a oratória nos ajuda demais nisso. Mas o último dedo, o mindinho, o dedo mínimo, o desprezado, o desprezível, porque é o menor de todos os dedos, eu utilizaria para relembrar da palavra R, porque é exatamente no momento que a gente parece ser menor, no momento que a gente é ameaçado, no momento que a gente é desprezado, no momento que a gente é comparado com outras pessoas, nós queremos desenvolver a resiliência, nós queremos desenvolver a resistência, queremos nos tornar mais fortes. Afinal de contas, o que nos torna mais forte? É exatamente o conjunto de tudo isso. Faça um teste comigo, pegue sua mão, deixe esse dedo mínimo levantado e aperte bastante o outro punho. Aperte com mais força que você puder. Faça esse teste. Aperte com a maior força que você puder. E você vai perceber o seguinte, que a ausência desse dedo mínimo não te dá tanta força assim. Agora faça o mesmo teste envolvendo este último dedo. E aí você percebe que verdadeiramente se torna mais forte. E o que eu quero, meus amigos, com isso? Eu quero lembrar-lhes sempre de não se comparar com os outros. Eu quero lembrar-lhes de que, por mais que você não seja tão grandioso quanto uma outra pessoa, talvez seja você que vai dar força para alguém. Talvez sejam as suas palavras que vão possibilitar a defesa de um inocente, de um injustiçado. Você não tem que se comparar com os outros, você não tem que ser melhor do que ninguém. Talvez a gente deva, sim, procurar ser melhor do que nós mesmos no dia anterior, porque nós devemos estar em constante evolução. E a consciência de tudo isso que nos dá este poder que a oratória nos traz e que a retórica serve como um instrumento e contribui para sua consecução. Portanto, é este poder da oratória que eu falo aqui que deve ser utilizado em qualquer momento, em qualquer atividade do advogado. Mesmo que ele esteja conversando com o cliente, ou até conversar com o juiz, ao despachar com o juiz, com o cliente, eu tenho que ter positividade, eu tenho que dar para o cliente uma esperança, existe uma saída, nem tudo está perdido. Eu tenho que dar uma orientação, eu tenho que indicar o que fazer, eu tenho que ter domínio, eu tenho que mostrar que eu, como profissional, tenho um domínio da situação e vou restabelecer o controle, o domínio que foi perdido. Eu tenho que dar esta dimensão ao meu cliente. Eu tenho que demonstrar empatia, eu tenho que entrar num relacionamento empático com ele, num enlace em que eu perceba suas fragilidades, seus temores, seus medos, e que de alguma forma eu mostre que eu estou ali. E que ele vai ter a força suficiente para ter uma defesa, para ter a voz, ainda que ele não tenha a técnica para isso. Porque eu estou ali do seu lado. E eu mostro para o cliente também a como desenvolver resiliência, a não desistir, por mais injustas que sejam as situações, e ainda que ele esteja sendo acusado falsamente ou esteja passando por uma situação que não merecia estar passando. E mesmo que a acusação seja verdadeira, mas ele tem que ter o direito, se for até para ser condenado, que seja condenado de forma justa, segundo o que ele fez e não segundo o que ele não fez. E esse é o poder que a oratória nos dá desde o atendimento inicial com o cliente. E poder que se projeta em todas as nossas relações, inclusive quando nós temos contato, por exemplo, com os magistrados, quando nós falamos com o juiz, o que nós queremos, o que o advogado quer num processo judicial? Não é convencer, não é persuadir o juiz de que seu cliente merece ou não merece algo? Não é isso? E certamente nós temos que demonstrar essa positividade, temos que revelar essa positividade quando vamos conversar com o magistrado. Nós temos também que não ficar apontando eventuais erros, mas mostrar para o juiz que existe uma saída, que existe uma possibilidade. Temos que mostrar que temos confiança em nós mesmos, não de uma forma prepotente, mas temos o controle da situação. Confiança não é arrogância, não. É confiança. É a confiança por acreditar, por estar atuando de forma ética, de forma proba, de forma justa, de forma correta. Nós temos que também revelar empatia, porque temos que compreender a situação do magistrado, e se nós falarmos a linguagem dele, se nós nos colocarmos na situação dele, é bem mais provável que ele também nos entenda. Nós temos que entender e compreender para ser entendidos e compreendidos. E também temos que
mostrar para o magistrado que é um caminho para se superar as injustiças e que nós contamos com o Poder Judiciário para isso. Então, aquela forma de se expressar resiliente, resistente, com força, com convicção, e o conjunto de tudo isso pode nos dar a arma do bem, a arma que nós precisamos para defender o nosso cliente ou a pessoa que deposita em nós a sua confiança contra eventuais injustiças. Que dia maravilhoso que eu tenho para poder dizer tudo isso a vocês que estão me ouvindo. O 11 de agosto, o dia do advogado, o dia de criação das primeiras faculdades de direito do país. Porque é para isso que nós servimos, é para isso que nós existimos, é por isso que nós escolhemos ser advogados. Quando nós usamos tudo isso na oratória forense, algo meio que magnífico, mágico acontece. Quando eu digo oratória forense, é uma expressão que eu escolhi, que eu utilizo, para se referir não apenas à oratória nos fóruns, no ambiente forense, mas à oratória jurídica em geral, a oratória que nós devemos utilizar relacionado, que de alguma forma tem uma relação com o direito. Mas quando eu propus a criação da Comissão de Oratória Forense, na Ordem dos Advogados do Brasil, comissão que não existia, eu propus a expressão oratória forense, porque me pareceu expressar muito bem o que aquilo com que o advogado normalmente lida no seu dia a dia. As lides forenses, o ambiente forense, o ambiente de fórum, embora, obviamente, o termo seja muito mais abrangente do que simplesmente forense, a oratória jurídica, a oratória da justiça. É mais ou menos isso que eu gostaria de transmitir. Forense de foro, de tribunal, mas de justiça, de modo geral, que é o que nós sempre devemos estar buscando desde o momento que nós decidimos ser profissionais do direito, não meros operadores do direito, não como se estivéssemos lidando de modo mecânico. Eu sou um operador do direito. Não. Eu sou um realizador, um contínuo inconformado com as injustiças. Eu não lido apenas com questões objetivas, apenas com patrimônio. Eu não lido apenas com processo, eu lido com vidas humanas. Mais do que um operador, eu sou um cientista do direito, eu sou um constante e incansável buscador da justiça, em amenizar as agruras, as infelicidades, as incertezas, os medos, os temores da sociedade. Eu sou um profissional da justiça, sendo advogado ou atuando em qualquer outro ramo, qualquer outra espécie de serviços, né, públicos ou privados dentro das carreiras jurídicas. Eu sou um profissional da justiça, sim, porque é que nós lutamos e lutamos continuamente para a consecução dela. Mas uma advertência, quando nós falamos aqui de oratória forense, oratória profissional, a oratória tem que estar presente não apenas no ambiente profissional, a oratória tem que estar presente no nosso dia a dia. A oratória é a boa comunicação. A oratória não é só dar discursos. A oratória, ela pode nos trazer qualidades desejáveis e virtudes que vão possibilitar que a gente tenha uma comunicação melhor com qualquer pessoa que cruzar nosso caminho, qualquer pessoa que nós encontrarmos no decorrer dessa nossa ínfima e tão breve existência. Podemos utilizar a oratória, podemos utilizar uma boa comunicação em todos os sentidos. E se temos uma boa comunicação profissional, nós temos que pensar também na boa comunicação pessoal, na boa comunicação familiar. Como a minha vida pessoal repercute e se projeta na minha vida profissional. Como o ambiente familiar, de alguma forma, influenciará a minha vida profissional. Quando paramos para pensar sobre isso, percebemos que tudo está completamente interligado. E aí vem a questão do sucesso, né? O tema fala do sucesso, o poder da oratória forense para o sucesso profissional, eu diria pessoal. Mas o que verdadeiramente é sucesso? É curioso que muitas pessoas confundem sucesso com fama. Ele é uma pessoa de sucesso, quando ela deveria dizer, ele é uma pessoa famosa. Ter notoriedade não é ter sucesso? Não, claro que não. Muito pelo contrário. Há muitas pessoas que adquirem notoriedade, que são famosas, que são conhecidas do mundo inteiro, mas pelo mal que causaram à humanidade. E talvez o mundo seria muito melhor se elas não tivessem existido. Mas o que eu deixo para a humanidade? Eu vou deixar saudades? Quando eu não estiver mais aqui, alguém vai dizer, que pena. Se foi tão cedo, alguém vai dizer, foi tarde. Ou eu vou deixar um legado, algo que, mesmo
depois da minha morte, vai ser projetado, vai ser revelado ao mundo, é o meu legado, é aquilo que eu deixo. Uma pessoa de sucesso é aquela que verdadeiramente transforma a vida das pessoas e deixa um legado. Ela deixa algo de valor para que aqueles que virão depois dela possam utilizar. E nós, estudiosos do direito, estudiosos da retórica, amantes da oratória, nós estamos sempre em busca de deixar algo através das nossas palavras, através da nossa mensagem e através da nossa conduta. Isso é que é sucesso. Sucesso é ser bem-sucedido, e pode parecer clichê, mas me perdoem, eu tenho que utilizar. Sucesso é, de alguma forma, utilizar a vida para tornar o mundo algo um pouco melhor, ou pelo menos mais tolerável. Isso, para mim, é sucesso. E quando o advogado ele usa a sua profissão em busca disso, ele usa a sua profissão para conseguir tornar o mundo um pouco menos injusto, já que não é possível realizar plenamente a justiça, ele alcançou o seu sonho, ele alcançou os seus anseios, ele alcançou aquilo que ele tem de mais valioso e ele contribuiu verdadeiramente para uma sociedade mais humana. E é o que nós esperamos. E onde entra a retórica dentro de tudo isso? Como eu já ressaltei aqui, retórica não no sentido pejorativo, e temos que lutar para que isso não mais aconteça, porque especialmente dentro da linguagem de marketing, se utiliza de persuasão ou de retórica para convencer alguém a comprar o que a pessoa não precisa. E aí a população, de forma geral, acaba tendo essa noção que ter uma boa retórica ou ter uma boa persuasão é, na verdade, enganar. Não. A retórica não é pretensiosa, ela não é insincera, ela não é intelectualmente vazia. Eu relembro aqui a visão de Chaim Perlman no seu Tratado de Argumentação, a Nova Retórica, em que ele apresenta a retórica como a arte de argumentar. Isso, e a retórica como instrumento da oratória, ela está relacionada a esse poder da argumentação, que é fascinante. É mostrar a verdade com o uso das palavras, quando eu não tenho outra forma de conseguir a justiça. Ou mesmo de Olivier Reboul, na Introdução à Retórica. Retórica é argumento, mas é estilo também. Poderíamos relembrar um pouco, e não deveríamos, por uma questão de justiça, deixar de lado a retórica clássica, desde Aristóteles, a arte de persuadir pelo discurso. Isso que é retórica. É a arte de persuadir pelo discurso. Discurso aqui como qualquer produção verbal, oral ou escrita, tanto faz, mas um discurso que tem uma unidade de sentido. Oratória se vale da retórica, mas não necessariamente. E aí temos que fazer a distinção entre oratória, retórica, persuasão, a retórica fora da oratória. Quando não for oral, quando a retórica for por meio de discursos, de textos escritos, mas também a oratória sem retórica. Talvez num discurso puramente humorístico, ou em outros gêneros literários de discurso, eu posso ter a argumentação sem necessariamente a oratória, eu posso ter persuasão fora da oratória, eu posso ter oratória sem persuasão. É claro que nós não podemos confundir os conceitos, mas ao mesmo tempo, como é bonito quando tudo isso está junto e quando a persuasão é utilizada pela retórica, a retórica é utilizada pela oratória. Como é bonito, como é grandioso, como é verdadeiramente encantador. E quando eu falo aqui em persuasão, de alguma forma a gente utiliza o vocábulo para se referir à arte de convencimento, né? Embora, a rigor e no próprio sentido etimológico, haveria uma distinção significativa. Eu peço licença para considerar, dentro de um grupo de estudos retóricos e argumentativos, eu corro algum risco, eventualmente, de alguém não concordar com a visão, né? Não há problema nenhum, mas eu diria que, quando nós falamos de convencer, a convicção, nós podemos entender como utilizando, sobretudo, o exercício da razão. E quando nós falamos de persuasão, nós falamos daquilo que brota também do coração, que brota dos sentimentos. Eu vejo a persuasão como algo talvez mais forte, mais significativo, um campo de atuação maior do que o mero convencimento. Eu posso convencer demonstrando provas concretas, sólidas, provas materiais. Eu posso convencer de outras maneiras, mas persuadir não. Eu vou persuadir por meio da palavra, por meio das emoções, por meio do conjunto. E talvez isso os advogados tenham que levar muito em consideração, porque há muitos juízes, e talvez seja a regra,
Eles decidem primeiro pela emoção, e depois eles vão justificar pela razão uma decisão que já foi tomada antes. Se nós conseguimos conquistar o coração, sermos um pouco mais humanos, talvez nós consigamos entender o pleno sentido da retórica persuasiva, dessa arte de persuadir. E dentro desse contexto, já caminhando para o final da minha consideração, eu queria falar um pouquinho sobre a persuasão dentro da retórica aristotélica. Vou compartilhar novamente a minha tela. E quando se fala de persuasão, quando se fala de retórica aristotélica, nós temos que nos remeter a essas três palavras-chave, né? O logos, o ethos e o pathos. E como isso é grandioso, a importância disso, como nós não podemos deixar, dentro de um estudo retórico, dentro de um estudo de oratória, a falar desses elementos. Aqui o texto grego, original de Aristóteles, né, para quem se interessa, para quem tem esse preciosismo, mas que, numa tradução, Aristóteles disse o seguinte, que as provas de persuasão fornecidas pelo discurso são de três espécies. Umas residem no caráter moral do orador, outras no modo como se dispõe o ouvinte, e outras no próprio discurso, pelo que este demonstra ou parece demonstrar. E, obviamente, quando ele faz essa consideração, falamos aqui do aspecto moral, estamos falando do quê? O aspecto moral, estamos falando do ethos. Quando ele se refere ao modo como se dispõe o ouvinte, é o pathos. E quando ele se refere ao próprio discurso, é a palavra, é a argumentação, é o discurso, é o logos, é a lógica. E o que é o ethos? O que mais diz Aristóteles sobre ethos? Traduzido aqui como caráter, né? Embora talvez não seja a melhor tradução, mas persuade-se pelo caráter, pelo ethos, quando o discurso é proferido de tal maneira que deixa a impressão de o orador ser digno de fé, pois acreditamos mais e bem mais depressa em pessoas honestas. Olha que a importância do papel da ética, do caráter, da moral, daquilo que verdadeiramente nós somos, da nossa identificação com aquilo que nós fazemos e falamos. Porque se eu digo algo, mas eu faço algo contrário, eu jamais vou persuadir, eu jamais vou convencer. É como dizer para uma criança, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. E a gente sabe que as crianças, e nem elas, e nem os adultos aprendem dessa maneira. E o pathos? Como é que nós persuadimos pelo pathos? Persuade-se pela disposição dos ouvintes, quando estes são levados a sentir emoção. Emoção por meio do discurso, pois os juízos que emitimos variam conforme sentimos tristeza ou alegria, amor ou ódio. Esse é o pathos, tão precioso das nossas considerações. E por fim, e talvez só em terceiro lugar, vem o logos. E o grande erro dos oradores é se preocuparem mais com aquilo que vão dizer, com apenas a argumentação lógica do seu raciocínio, e deixar o seu caráter e as emoções de si mesmo e dos ouvintes de lado. E o que eu destacaria aqui do logos? Porque persuadimos, enfim, pelo discurso, pelo logos, quando mostramos a verdade, ou pelo menos o que parece ser verdade, disse Aristóteles, a partir do que é persuasivo em cada caso particular. E aí temos o logos, o ethos e o pathos. Elementos que farão da oratória, com a utilização da retórica, algo mágico, algo que adquire uma força gigantesca, algo que, se bem utilizado, surpreende e que pode ser utilizado por qualquer pessoa. E quantas pessoas dizem, mas eu não tenho o dom da oratória, eu não tenho o dom da retórica. Oratória não é dom, oratória é treinamento. Retórica não é dom, é treino. É muito suor, é como se costuma dizer popularmente, é 10% de inspiração, é 90% de transpiração, tem que se trabalhar muito, tem que se estudar muito. E é por isso que o que nós sabemos, nós não sabemos nada, nós somos
eternos estudiosos, aprendizes, estamos aprendendo sempre no dia a dia. E valorizar essa aprendizagem, valorizar todas essas qualidades que queremos desenvolver. E se eu for associar esses elementos aqui que eu tratei da persuasão dentro da retórica aristotélica, se você parar para pensar, eles estão relacionados com aqueles 5 elementos que eu falei que nos dão poder. Porque quando eu falei aqui de personalidade, eu falo daquilo que eu sou, do meu caráter. Estou falando do quê? Estou falando do ethos. Quando eu falo de apontar uma saída, um caminho, um argumento lógico, é um discurso que eu estou falando. Estou falando do quê, então? Estou usando o quê? Estou usando logos. Esse dedo, então, que eu representei como a orientação, é a argumentação, é o logos, é aquilo que eu vou dizer, é o meu discurso. E quando eu falei do controle das emoções, eu falei do quê? Eu estou falando do patos. E o patos, embora dentro da obra de Aristóteles, dentro da obra retórica, nós encontramos o patos mais relacionado ao ouvinte, mas eu diria, o patos também está relacionado à pessoa do orador. Porque a forma como eu me comporto, eu vou projetar no outro, vou despertar no outro os mesmos sentimentos. Se eu inicio com você uma conversa elogiosa, respeitosa, eu vou despertar em você os mesmos sentimentos. Eu posso fazer, inclusive, que o seu organismo produza hormônios que farão com que você aceite as minhas palavras de uma forma mais tranquila, mais fácil, com alegria. E se eu despertar raiva? E se eu despertar ódio? E se eu despertar beligerância por meio das minhas palavras? As minhas emoções podem influenciar as suas emoções. E quando eu falo isso, meus amigos, obviamente eu não estou dizendo que nós temos controle absoluto, nem que seremos perfeitos. Por que não? Porque nós vamos errar muitas e muitas vezes. Mas talvez dentro de erros e acertos a gente possa ir se aprimorando pouco a pouco. Mas o patos é o mais importante de tudo, né? O patos é tão importante que ele se projeta nos outros elementos que eu falei aqui. Porque quando eu falo de emoção, eu falo da emoção em relação ao ouvinte. E aí vem o quê? Vem a empatia. Lembram desse que eu usei esse dedo, a letra E, o 4º dedo, o anelar, para falar de envolvimento empático, para falar de enlace, empatia. E olha dentro da palavra empatia, a palavra patos. Em patos eu entro na fragilidade do outro. Eu entro na emoção do outro. Empatia. Como isso é interessante, não é? E aí vem a questão das minhas próprias emoções e sentimentos, da minha resiliência em conseguir controlar as ofensas, as amarguras, os ataques pessoais, as insatisfações, as acusações injustas, em relação àquilo que eu produzo, aquilo que eu pretendo produzir. E quantas vezes a gente se esforça, a gente dá o nosso melhor e não recebe o devido reconhecimento, e a gente tem que se tornar resistente, porque as nossas emoções, aí a nossa própria patologia, né? Patologia emocional. Ao mesmo tempo, o patos dentro da compaixão. O patos que nos leva a ter empatia, a compreender a dor do outro, e ao mesmo tempo, e talvez em algumas situações, a ter compaixão, a sofrer, a chorar junto, quando isso se fizer necessário. E um bom orador é aquele, acima de tudo, que tem esta empatia, que percebe os desejos, as ansiedades, as necessidades de seu ouvinte. E até aqui, eu falei do quê? Eu falei da importância da oratória, do poder que a oratória exerce, um poder aqui utilizado como poder de se defender, de defender a si mesmo e de defender os injustiçados. Eu falei do poder que a oratória nos dá para convencer, para persuadir, para utilizar a persuasão por meio do nosso discurso, por meio do nosso caráter, mas por meio das emoções. Não de um sentimentalismo, não. De emoção verdadeira, daquilo que efetivamente influencia a nossa vida, que nos faz viver, que nos faz levantar da cama todos os dias, que nos faz ir em busca de algo que nós desejamos. No fundo, é o que nós amamos, é o que acreditamos, é aquilo em prol do que nós vivemos. São as nossas emoções. Mas é óbvio que eu não poderia terminar essa breve consideração com amigos tão queridos sem falar de outras funções da retórica. Porque se a função persuasiva, talvez ela apareça em primeiro lugar e ela
se demonstra de forma tão significativa e poderosa, eu não posso me esquecer da função hermenêutica. E hermenêutica, utilizada aqui como a técnica, o método, ou até a arte de interpretar o outro, de compreendê-lo. Como posso ser um bom orador, um bom comunicador, se eu não entendo, se eu não escuto, se eu não presto atenção ao meu ouvinte? Se eu não sei nem quais são as necessidades do meu cliente, como é que eu posso atendê-las? Se eu não sei nem como pensa o magistrado, como é que eu poderei convencê-lo? E o meu trabalho de hermeneuta, a oratória e a retórica a serviço da oratória, ela tem sim uma função hermenêutica. É o interpretar, é o compreender. Parece que é o que nós menos fazemos hoje em dia. Nós sempre estamos muito prontos para julgar, mas estamos tão pouco preparados para compreender, sobretudo para compreender a dor do outro, os sentimentos, as necessidades. E se queremos ter essa empatia, é claro que nós temos que utilizar essa função hermenêutica da retórica, interpretar não só os textos de lei, interpretar não só os entendimentos jurisprudenciais, interpretar também os sentimentos. E quando o advogado ele tem essa perspicácia e consegue interpretar sentimentos por meio da leitura de uma linguagem não verbal, inclusive, por meio dos gestos, por meio das expressões faciais, porque isso também é comunicação, é claro que ele atinge um poder maior ainda. Aquele poder a qual eu me referi, o poder de lutar contra as injustiças, o poder da defesa. Mas olha, a retórica tem ainda uma terceira função extremamente significativa e relevante, que é a heurística. E quando a gente fala de heurística, a gente fala do quê? Eureka! Eu descobri, é isso! É a busca pela descoberta, é a busca pela verdade, mas parece que o ser humano hoje está tão pouco interessado na verdade. Como é que a gente pode convencer alguém de que algo é verdadeiro? Eu me lembro de uma ocasião em que eu fui comprar um determinado produto no centro da cidade, meu pai me levou, eu era adolescente ainda. E quando já estávamos quase chegando em casa, quase uma hora depois, eu fui olhar o troco que a pessoa me deu e vi que ela tinha me dado o troco errado. Na verdade, ela me deu dinheiro a mais. E eu olhei para o meu pai e falei, pai, o que que nós fazemos? Ela me devolveu um dinheiro a mais. E meu pai me lhe dando uma lição de vida falou, vamos voltar. Mas é longe, mas vamos voltar. E perdemos mais uma hora para voltar até o local para que eu pudesse devolver o dinheiro do troco que me deram a mais. E quando eu chego ali naquela loja, eu procuro a pessoa que me fez a venda, que recebeu o dinheiro, que me devolveu o troco, e eu falo assim para ela, olha, você me devolveu o troco errado, por isso que eu voltei. E quando eu falei isso, ela se revestiu de uma belicosidade, dizendo, ah, mas agora não dá mais. Você devia ter falado na hora. Ah, já faz quase 2 horas que você saiu daqui. Eu não falei nada, eu só falei isso, eu voltei. Eu voltei porque você me deu o troco errado. E ela ficou extremamente irritada, na defensiva, me ofendendo. Não, agora como é que eu vou acreditar? Como é que eu sei que você está falando a verdade? Como é que eu sei que eu te dei o troco errado? Agora é muito fácil você argumentar, olha a argumentação. Na cabeça dela, eu teria que argumentar que ela me deu o troco a menos. Eu estava ali para reivindicar um dinheiro que ela não me deu. Estão entendendo? Na cabeça dela era isso. Eu falei, não, mas calma, eu não vim pedir dinheiro que tenha faltado, não, eu vim te devolver. E aí quando eu peguei aquela nota que ela me deu a mais e devolvi, aí eu não precisei falar mais nada. Porque aí ela foi convencida. Agora sim, agora eu tenho razão. Agora eu não estava mais mentindo. Agora eu estava falando a verdade. Por quê? Porque lhe convinha. Porque se fosse o contrário, se ela tivesse me entregado troco a menos, aí eu teria que usar todo um poder argumentativo de persuasão para que ela me desse aquilo que estava faltando. Agora, quando eu falei, não, desculpa, você não me entendeu, eu vim devolver, você me deu troco a mais. Aí ela ficou sem graça e olhou para mim como se eu fosse um extraterrestre. Falei, mas você veio devolver dinheiro? Eu falei, vim devolver, você me deu troco a mais. Ela falou, onde você estava? Eu falei, estava quase em casa. E você voltou aqui para me devolver dinheiro? Eu falei, sim. Mas por quê? Eu falei, porque não me pertence. Porque o dinheiro não é meu. Simplesmente por isso. Porque eu tenho que ter uma consciência comigo mesmo, porque é uma questão da gente buscar aquilo que é verdade, sim. E quem disse que a retórica está sempre em busca do engodo? É isso que é retórica? Isso não é retórica, não.
Nós temos que, sim, em busca daquilo que é correto, daquilo que é justo. E por que não em busca da verdade? E por que ela me olhou como se eu fosse um extraterrestre e não acreditava que eu voltei lá 2 horas depois para devolver um dinheiro, mas eu não fiz o que deveria ser feito? Mas só então ela confiou em mim? Só então eu pude convencê-la? Porque eu não seria capaz de persuadi-la? Por que o mundo está se tornando dessa maneira? Por que as pessoas sempre acham que nós estamos enganando? Não se acredita mais em ninguém? Não se acredita, simplesmente não se acredita. Eu lembro uma ocasião que eu fiz um júri, eu fiz um tribunal do júri. Eu sou, na verdade, civilista. No início da minha carreira, eu até, em virtude do que aconteceu com meu avô, de sofrer uma acusação injusta, eu tomei uma decisão de que eu defenderia pessoas inocentes. E quando eu falava, eu quero ser criminalista e defender pessoas inocentes, os próprios colegas, advogados, riam de mim e me ridicularizavam. Pessoa inocente não vai presa. Eu falei, vai. E eu comecei a minha carreira atuando praticamente de graça na busca de pessoas inocentes, ou pelo menos eu acreditava na sua inocência, porque eu sempre fui uma pessoa idealista em busca da verdade. E defendi pessoas que foram acusadas injustamente. Injustamente pela cor da pele, injustamente pela pobreza, porque foram mal interpretadas, porque alguém olhou para elas e ficou convencido de que elas eram culpadas. Por quê? É esse tipo de sociedade que nós queremos? É esse mundo que nós projetamos? Esse é o nosso ideal de vida? E eu disse de um caso em que eu fui procurado para fazer um júri. E sabe por que me procuraram para fazer esse júri? Porque dezenas de advogados tinham recusado fazer o júri. E por quê? Porque o cliente queria falar a verdade e não tinha uma única prova no processo contra ele. E ele simplesmente queria chegar diante do júri popular e dizer: fui eu que matei, matei com uma 12, fui lá para matar, dei um tiro no peito da vítima e fui lá porque o sujeito merecia morrer mesmo, porque era um traficante sem vergonha e era dívida de jogo. Era dívida de droga, desculpa, era dívida de droga. Ele me devia dinheiro de droga e eu fui lá e fui fazer o acerto com ele, porque o sujeito merecia morrer. E ele queria chegar diante do júri popular e falar isso, e confessar isso, e é óbvio, advogado nenhum, e com razão, eu até compreendo, advogado nenhum queria fazer essa defesa, não. Se você vai falar isso, eu não faço defesa. Isso é indefensável. Não tem como eu fazer uma defesa se no seu interrogatório você vai falar esses detalhes que nem estão no processo. Isso não pode acontecer. Ele falou, então eu vou sem advogado, mas eu vou falar a verdade. Enfim, o caso chegou até mim, e eu pude fazer esse júri. Foi um júri belíssimo, belíssimo, belíssimo. Porque eu não pude deixá-lo dar o interrogatório. Eu tive que falar para o juiz, excelência, ele não vai dar o interrogatório. Porque se ele for dar o interrogatório, se ele for falar, aí sim se torna indefensável. Eu tive que explicar para o cliente. Ele passou a estudar a Bíblia e aprendeu que mentir era errado. E para provar que ele realmente tinha mudado de vida, ele queria contar toda a verdade. E eu disse a ele, não é assim que você vai resolver as coisas. Então eu vou te pedir uma coisa, eu entendo que você não possa mentir, mas então você vai ficar quietinho. Quando o juiz fez a primeira pergunta para ele no interrogatório, ele falou, o senhor vai responder as perguntas, o senhor tem direito de ficar calado, o senhor vai fazer as perguntas. E ele falou, excelência, meu advogado falou que não é para eu falar, por quê? Tal. Aí ele começou a falar, o juiz falou, não, se o seu advogado falou que é para o senhor não falar, então o senhor não fale. Aí o seu advogado orientou que é para o senhor não falar? Eu falei, não, então não fale. E aí ele ficou quietinho. Ele ficou quieto e eu trabalhei com a defesa que era possível no caso. E ele foi condenado, mas ele foi condenado com justiça e ficou feliz da vida de ser condenado, porque ele achou que ele estava arrependido e tinha que pagar pelo que ele fez. Mas como é surpreendente alguém querer falar a verdade. Ninguém parece. A gente parece que no mundo do direito ninguém quer falar a verdade. E eu me recordo ainda que o promotor de justiça fez pouco caso, falou, agora ele virou crente, né? Agora ele é santinho, né? Então por que ele não procura as famílias das vítimas para tentar devolver o dinheiro que ele roubou? Ele tinha uma folha de antecedentes enorme por roubo. E acreditem vocês, meus amigos, ele fez isso. O juiz deixou que ele recorresse em liberdade, e durante o período que ele estava em liberdade, ele ia lá nas casas de algumas vítimas que ele se lembrava. Você já imaginou receber um assaltante na sua casa? Alguém que uma vez te ameaçou, que te apontou uma arma, que de alguma maneira ameaçou a tua vida, que tirou seu dinheiro, a pessoa volta da sua casa e você fica assustado quando ela se identifica como meliante, mas ela fala, não precisa se preocupar, não, eu não vim roubar nada hoje, não, hoje eu vim devolver. Olha, eu não posso devolver tudo,
tá? Mas eu um pouquinho por pouquinho, eu vou te devolver tudo que eu te roubei. E essas vítimas ficaram tão comovidas que elas fizeram questão de fazer declarações. Quando a gente fez o recurso para o Tribunal de Justiça, elas fizeram declarações que estavam surpreendidas de que o assaltante as procura pedindo perdão e devolvendo parte do dinheiro. Eu apresento a situação aos desembargadores e eles dizem o quê? Pois é, doutor, dura lex, sed lex. Que bom que ele está arrependido, mas ele vamos manter a condenação nos termos sentenciados pelo magistrado presidente do Tribunal do Júri. Ok, e ele ficou feliz mesmo assim. E felizmente, ele não se desvirtuou, mesmo tendo sido preso, e as últimas notícias que eu soube dele é que ele saiu da penitenciária e continuava pregando, ensinando as pessoas sobre a Bíblia, fez um trabalho de evangelização dentro da penitenciária e continuava procurando as suas vítimas à medida que ele ia trabalhando e ganhando dinheiro para devolver um pouco do dinheiro que ele roubou. Então, será que nós não vamos acreditar na verdade? Será que nós temos que achar que, especialmente o advogado criminalista, é aquele enganador, aquele que falseia, aquele que fala mentiras, aquele que distorce o processo? Não, ele pode trabalhar com a verdade dos autos, mas ele pode trabalhar com a verdade real. Ele pode trabalhar dentro daquilo que o cliente concorda, obviamente, e dentro dos seus princípios éticos, dentro das suas obrigações éticas, do seu código de ética e disciplina. Ele pode trabalhar com aquilo que é possível, é a verdade possível. E quando se descobre essa verdade, é a heurística, é o poder da oratória, é o poder da heurística relacionado aqui à retórica. E o que nós podemos dizer para concluir? Que a retórica, além de todas essas funções, é claro que ela tem uma função pedagógica. E é claro que neste meu breve discurso eu pretendo poder ensinar alguma coisa e pretendo também aprender. A palavra tem muito poder, muito. A palavra pode criar paz ou produzir uma guerra. E o que nós aprendemos com a forma pela qual nós utilizamos a palavra, a maneira com a qual nós utilizamos os nossos argumentos, a nossa retórica, é o que nós aprendemos no dia a dia. Quantos alunos me falam, professor, mas eu não consigo, eu não nasci para isso, eu sou burro. Não, você não é burro não, ninguém é. Eu, naturalmente, sou uma pessoa extremamente tímida e jamais teria me tornado professor, jamais teria me tornado advogado, jamais estaria falando aqui a um número indefinido de pessoas, se não fosse o poder da oratória, se não fosse treinar, se não fosse estudar. E a gente aprende a função pedagógica. E todos vocês podem aprender também. E não acreditem naqueles que de alguma forma menosprezem ou tentam compará-lo com outras pessoas. Não se compare com ninguém. Seja apenas um ser humano. Como orador, seja apenas um ser humano falando com outro ser humano. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho de vocês. Obrigada, professor. Muito bom. Agradecemos a sua apresentação, pelos seus estudos de oratória, principalmente, professor, pela sua oratória, que é magnífica, me tocou, né? E eu gostaria de agora passar a palavra para Márcia Pituba, para saber sobre as considerações. Márcia, é com você. Obrigada, Catrine. Professor, já li aqui mensagens só elogiosas, né, sobre a sua fala. A gente fica muito feliz e muito honrado com essa palestra. Eu fiz umas anotações, eu acho que a gente ainda tem uns 5, 10 minutinhos, né, professor? A gente pode, professor Luiz? Pode, fique à vontade. Nossa, você comanda, menino. Da minha parte, fica à vontade. Professor Luiz Antônio é que manda, né, professor? Absolutamente não, eu só aprendo aqui com eles, professor. Então, vou tecer algumas rápidas considerações para ver se o pessoal, né, se anima a fazer uma pergunta ou colocar, ou querer fazer de viva voz, enfim, ou colocar no chat. Eu achei tão interessante quando o senhor falou assim, quando eu morrer, vou deixar saudades. Eu costumo falar assim, quando eu morrer, eu vou deixar saudades ou eu vou deixar alívio, né? Então, eu procuro pensar muito nisso.
nessa forma que a gente tem de conduzir os próprios atos, né? Para ser também exemplo, principalmente quem tem filho, eu tenho uma filha, e o senhor citou em algum outro momento, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, isso não funciona muito. A gente realmente mostra que a gente é pelos atos, né? Que a gente pratica. Achei, assim, muito delicada a sua fala, muito sensível, né? E me veio à cabeça uma outra questão, quando o senhor falou, por exemplo, a oratória dentro da retórica é o poder de se defender. Dentro de tantas linguagens, o senhor exalta aqui a linguagem oral, né, que é tão deixada de lado na escola atualmente, pois parte do princípio que as crianças já chegam na escola falando. E por sermos uma sociedade grafocêntrica, prioriza-se a escrita. E, ao final do ensino médio, temos adolescentes que escrevem a contento, mas com falhas exatamente na oratória. Neste tempo de pandemia, observamos o quanto a fala passou a ganhar mais importância. A minha pergunta é: não seria importante trazer à tona, atualizando, obviamente, lições tão importantes legadas por Quintiliano, por exemplo, né, em suas obras? Ele tem um programa que começa na infância e ele vai contemplando até chegar à juventude. O senhor pensa sobre isso? Concordo com você, sim. Acho que muitas vezes a gente acaba menosprezando o poder da oralidade e o poder da preparação dos jovens em relação a isso. Nós nascemos, né, quase falando, a gente já nasce aprendendo a se manifestar oralmente com o nosso choro. À medida que vamos desenvolvendo a linguagem, a gente raciocina, a gente desenvolve o pensamento. E parece que, por aprender a falar, se confunde muito isso com a arte de falar bem. E nós, obviamente, sabemos falar. Acho curioso até quando algumas pessoas dizem: não, eu não preciso estudar oratória, porque eu já falo muito bem, eu já falo muito. Aliás, meu problema é o inverso, as pessoas falam: eu falo demais. E eu diria: será que esse também não é um problema? Falar demais, falar sem controle, né? Falar sem técnica, falar sem estudo. O que as escolas estão produzindo nesse sentido? No sentido de ajudar os jovens a crescerem com mais autoestima, se comunicando melhor, aprendendo boas argumentações, não falaciosas, não, argumentações pertinentes, valorosas, virtuosas, dentro daquilo que se busca, pelo menos é o meu ideal, é o meu ideal da comunicação. Comunicação construtiva. Eu utilizo muito uma expressão de oratória humanística, humanizada ou humanizadora. Eu acho que falta muito hoje em dia isso. Me perdoem, eu tiver que escolher entre estilo e simplicidade, mais com humanização, eu vou escolher a simplicidade, mas que a gente possa, de alguma forma, respeitar mais o nosso semelhante, a ter um tipo de linguagem, um tipo de conversa não beligerante, não destrutiva, como a gente observa no mundo. Aí parece que os jovens não sabem mais falar, por incrível que pareça. E eles só sabem se agredir. E é muito fácil a gente se agredir por meio das redes sociais. Aquilo que a gente encontra a todo momento nas redes sociais, a gente se agredindo, e pessoas se, como eu disse, se ofendendo, se cancelando. Vidas das pessoas são destruídas. Isso é uma coisinha tão ínfima, tão boba, tão de pouca importância, porque parece que os jovens já estão crescendo com essa agressividade dentro deles, né, e com uma espécie de linguagem totalmente beligerante, uma espécie de linguagem muito dura, muito dura. Me parece que quando o ser humano perde a esperança, perde a bondade, perde a virtuosidade, aí o nosso mundo não tem mais salvação. Não sei se eu estou sendo excessivamente emotivo aqui, mas eu acho que não é uma questão de ser emotivo, é uma questão de ser humano. É perfeito, professor. É a falta de empatia hoje, né? Márcia, não sei se você tem mais perguntas, mas eu queria agradecer ao avô do professor.
Eu também. Penso que esse senhor colocou uma sementinha dentro da pessoa certa para constituir uma vocação, professor. Isso foi uma grande aula de oratória que a gente viu hoje, trabalhando objetivamente a persuasão com naturalidade, com entusiasmo, com ênfase e com sinceridade. E quando a gente fala de ethos, e a gente começou o nosso papo hoje, né? E o senhor falou de ethos hoje, exatamente, ele sai pelos poros, ele sai por todos os poros. Então, essa eloquência foi uma grande aula de comunicação eficiente, que muito obrigado por ter dito o que disse. Eu já li o Rebu muitas vezes, mas eu não tinha ainda apreciado uma interpretação do Rebu ligado às funções da oratória, a função hermenêutica, a função pedagógica, dessa forma tão humanizada. Fiquei muito sensibilizado pela sua fala e quero agradecer muitíssimo. Acho que o Grupo Era hoje ganha muito com essa leitura dos nossos clássicos e associada a uma capacidade, potencialidade oratória que, como o senhor bem disse, é construída, mas tem a ver também com vocação. E essa vocalidade e tudo que o senhor nos transmite hoje traduz historicidade. O senhor é um homem em quem se pode confiar. Esse é um mérito de poucos hoje, não é verdade? Eu estava falando dessa coisa das fake news. Confiabilidade tem a ver com formação ética. Então, a advocacia é o seu lugar, professor. Ficamos muito felizes hoje de poder ouvir um advogado dizendo como o senhor fala. Esses princípios que sustentam o seu fazer é que lhe dão o poder que o senhor merece ter. A gente fica muito, muito, muito agradecido mesmo por esse encontro de hoje. Foi muito frutífero, não foi? Olha o rostinho da Catrine lá, está todo mundo muito feliz com o final. Isso é muito bom. Muito obrigado mesmo, viu, professor? Professor, sou eu que agradeço. Mais uma vez, eu digo que para mim é uma honra estar aqui e que eu tenho muito a aprender com o professor Luiz Antônio Ferreira. Eu sou realmente um aprendiz da retórica. E poder fazer parte deste grupo nesse momento, estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho, nem tanto conceitos teóricos, mas um pouco da minha visão, da minha sensibilidade, daquilo que eu sinto, né, e daquilo que eu sou. Muito obrigado por me dar essa oportunidade, professor. Aceite minha admiração e minha gratidão eternas. Prazer foi todo nosso. Agradeço muito, foi um encontro maravilhoso. Catrine, por favor, faça os agradecimentos finais. Professores não são protocolares. Eles é coisa de patos, tá bom? É coisa de patos. Obrigada, professor. Foi muito boa a sua apresentação. Eu, em nome do Grupo Era, eu agradeço. E eu gostaria de agradecer também a participação dos colaboradores do ERA, né, como o senhor já disse, Márcia Pituba, Weber Santos, Ana Lúcia, Leonai, Antônio Marcos, e todos que sempre nos ajudam, né, de alguma forma, com a colaboração do evento. E muito obrigada, professor. Até a próxima oportunidade, que eu tenho certeza que nós vamos convidar o senhor novamente. Muito obrigado, Catrine, pela gentileza, pela bondade, pela eficiência em cuidar de tudo, a você, a todos os demais organizadores do evento. Mais uma vez, eu agradeço. Muito obrigado. Dr. Elton, muito obrigado, viu? E todos vocês que não pertencem ao ERA estão nos dando a honra de estar aqui com a gente. A gente tem esses encontros assim sempre muito frutíferos e a gente sai... Quarta-feira é um dia muito feliz para o Grupo ERA, porque a gente sempre sai muito enriquecido e conta com pessoas inteligentes e com convidados sempre expressivos. Professor Wilson, grande abraço. A gente se vê brevemente, o senhor vai ser surpreendido pelas coisas que esse grupo vai fazer com a sua inteligência. Desde já eu expresso aqui a minha satisfação e o desejo de que me convide para participar aí de outros eventos do grupo, que vai ser uma honra. Com certeza. Muito obrigado a todos, então. Encerramos, né, Catrine? Muito obrigado.
Tchau, gente. Obrigado mesmo. Muito obrigado a todos. Obrigado, tchau, tchau. Boa tarde.